Irmãos, bom dia. Enquanto vocês abrem o Salmo de número 24, vou só ligar aqui o computador, Salmo de número 24. O tema dessa manhã é dinheiro. É um devocional sobre a mordomia do dinheiro. Salmo número 24 diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O texto central dessa manhã para o nosso devocional é o Salmo de número 24. Mas eu queria também que você ficasse com Lucas 12, do 42 ao 46. Lucas 12, versículos 42 ao 46. Lucas 12, do 42 ao 46, diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Quando nós falamos em dinheiro ou finanças na igreja, muitas vezes temos uma postura, digamos, um pouco de incômodo, como se não pudéssemos falar de dinheiro ou finanças, ou bens, ou até mesmo prosperidade na palavra. Não há nenhum pecado ou nenhum problema em falar de dinheiro ou falar de finanças na igreja. O grande problema é quando falamos disso sobre aspectos que a própria palavra não coloca. E principalmente quando a gente fala de dinheiro, nos vem muita mente aquelas frases que a teologia e as teorias da prosperidade têm pregado, de que somos os filhos do rei, então por isso Deus tem que nos abençoar, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. E quando a gente olha para a palavra, o que a gente tem é a palavra, na verdade, mostrando o perigo do dinheiro. Eu trouxe aqui uma série de versículos que mostram, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Esses versículos, na sua maioria, eles estão na NVI, até para poder ficar mais claro, e o foco é passar rapidamente, inclusive um devocional temático. A ideia é mostrar aos irmãos que a Bíblia, ela fala de dinheiro, ela dá exemplo, ela nos alerta, ela nos chama a atenção sobre o mau uso e, principalmente, ela nos chama a atenção quando o dinheiro passa a ser o nosso Senhor. E quando falamos de mordomia do dinheiro, estamos falando, primeiramente, de que Deus é o dono de tudo e como nós administramos isso. E aí essa administração não envolve apenas devolver o dízimo, aqueles 10%. E eu não vou nem focar nisso em relação ao devocional, de que isso é o mínimo que devemos fazer enquanto irmãos em Cristo, enquanto pessoas nascidas em Cristo, que é devolver aquilo que cabe ao Senhor. Mas estou falando da administração dos outros 90%. O que a gente faz com tudo aquilo que Deus nos concede, graciosamente,
E qual é a administração que a gente faz dos recursos que Deus nos confia? Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 10:22, Provérbios 10:22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Provérbios 23:4. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Mateus 6:21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Romanos 13:7. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Vou pular aqui. Provérbios 38. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. 1 Timóteo 6:10. Esse texto também é fundamental, um texto central. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Salmo 37, 16-17. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. E segue uma quantidade de textos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E deveria passar mais outra projeção, a quantidade de versículos que nós temos que a palavra fala em relação ao dinheiro. E todos eles, esses versículos, nos apontam para uma ideia central. Primeiramente, a ideia central daquilo que foi colocado aqui no Salmo 24, versículo 1. Deus é o dono de tudo. Sendo Deus o dono de tudo, e aí aquilo que diz aqui o texto de Mateus 6:24. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser o nosso servo. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. E aí, quando a gente pensa em relação ao dinheiro, e é como, inclusive, administrá-lo, envolve pensar, por exemplo, num primeiro ponto que diz respeito a como nós ganhamos esse dinheiro. Qual a origem desse dinheiro? É uma origem lícita? O que eu tenho feito em relação ao meu trabalho? Será que eu tenho feito sociedades, associações com os ímpios? Será que eu tenho sonegado imposto? Será que eu tenho confiado nos jogos de azar? Tudo isso que a palavra, de uma maneira geral, nesses versículos aqui condena. Será que eu tenho dedicado a minha vida e o meu tempo a ganhar mais e mais dinheiro? Será que eu tenho perdido a noção de gratidão? Será que eu não tenho me contentado com aquilo que Deus tem confiado? Como que eu guio a minha vida em relação a esse primeiro ponto aqui, que é como que eu tenho obtido a fonte de sustento? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que o trabalho, de fato, é o que vai nos prover o sustento, o trabalho é algo bíblico, como, inclusive, uma das consequências do pecado. Agora teremos que, do suor do nosso rosto, teremos que trabalhar para oferir sustento, e ao mesmo tempo Deus fala, mesmo você trabalhando, essa riqueza, ela é minha, ela me pertence. E aí a palavra, para entendermos o que é a mordomia, o que é essa administração, nós precisamos compreender de que, se eu entender que o dinheiro é meu, vai ser essa cena. Vai ser esse apego.
Vai ser pagar todas as contas, em primeiro lugar, e aí, se sobrar alguma coisa, eu dizimo, eu oferto para missões, oferto para a construção da igreja, porque eu não entendi o princípio central de que Deus é o dono de tudo. Então, falar de mordomia e falar da administração dos recursos que Deus nos confia, envolve ter essa primeira certeza, essa primeira convicção bíblica. Deus é o dono de tudo. Então, eu não posso, ao final do mês, com o salário, achar que aquilo me pertence. Achar que a satisfação da minha vida, ela consiste apenas em acumular, acumular, acumular e acumular. E aí nós vimos, por exemplo, ao longo da história, que muitas vezes crises financeiras, situações inesperadas, levaram negócios, por exemplo, à ruína, pessoas se desesperaram porque confiavam apenas na riqueza. Então, de quem é o dinheiro? O dinheiro é de Deus. Tudo pertence a Deus. O dinheiro, as riquezas, o mundo, Ele formou, e tudo aquilo que existe no mundo pertence a Deus. Volte aí para o Salmo 24:1, deixa aberto aí, Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se eu tenho essa certeza, por que a gente precisa pensar, por exemplo, nessa manhã, um devocional sobre a administração do dinheiro? É porque a igreja, de uma maneira geral, e eu não digo só essa igreja, mas a igreja como um todo, ainda não entendeu essa verdade bíblica. Muitas vezes, a gente tem negociado com Deus, a gente tem, às vezes, entregue uma oferta, e aí reivindicado coisas que o Senhor não nos ofereceu ou não nos falou na sua palavra. Então, confiar de que tudo pertence ao Senhor vai envolver uma atitude, uma prática de vida que é condizente com essa verdade. E a partir disso, e aí, inclusive a gente vê exemplos bíblicos em relação a isso, e até mesmo no dia a dia, de que aquelas pessoas que conseguem compreender isso, geralmente elas são organizadas. Uma vez eu conversando com uma pessoa até aqui da igreja, ela dizendo que o cristão que consegue se organizar minimamente e ser fiel, por exemplo, em relação a seu dízimo, independentemente do que aconteça, geralmente ele é organizado na sua vida financeira. Ele não está com a corda no pescoço. E aí o primeiro aspecto em relação à mordomia cristã, em relação a como que Deus nos confia esse dinheiro, envolve aqui dois aspectos. Eu tentei pensar em situações práticas do dia a dia, tanto em relação à igreja, como em relação ao mundo. E aí, em relação à igreja, como é que a gente administra aquilo que Deus nos confia em relação à igreja? Primeiramente, enquanto cristãos aqui, o mínimo é devolvendo aquilo que o Senhor nos confia, que é o dízimo. E aí, um outro aspecto envolve as ofertas missionárias, as ofertas esporádicas, enfim. Envolve a nossa própria participação na construção e no alcance da obra de Deus. Lembrando mais uma vez de que a obra de Deus ela vai crescer, ela vai se expandir independentemente da gente. E se tivermos o privilégio de contribuirmos, que conseguimos dar graças a Deus por isso. Então, é o primeiro ponto. E aí por entender que é algo básico, eu não vou focar tanto em relação a esse aspecto. Porque se eu confio de que tudo é do Senhor e eu estou devolvendo uma parte que nem me cabe mais, então a gente precisa focar em outras questões que envolvem principalmente a administração desses recursos. E aí na igreja, por exemplo, até mesmo em relação à liderança, como que a liderança, principalmente aqueles que estão envolvidos na tesouraria, no patrimônio, administram esses recursos. E aí nós precisamos pensar justamente nessa prudência, no zelo, nas decisões que precisam ser tomadas, pensando em priorizar de fato o crescimento, a expansão da igreja, enfim, é um primeiro aspecto. O segundo aspecto envolve o mundo. Como que a gente tem administrado os recursos do mundo? Será que a gente tem feito empréstimos? Será que a gente tem feito dívidas que são desnecessárias? Será que a gente tem
ido, por exemplo, no McDonald's mais vezes do que aquilo que ganhamos comporta ao longo do mês. E aí eu faço dívidas que não precisavam ser feitas, e aí depois eu peço a Deus e eu oro porque eu estou com a corda no pescoço. Perceba que muitas vezes a gente acaba se enforcando em razão das nossas próprias escolhas, em razão do nosso próprio pecado. Porque se eu ganho 5x, o meu orçamento não pode ser 6x. É uma questão até de matemática. Eu preciso entender que a administração dos meus recursos não envolve, por exemplo, comprar um carro de 200 mil e achar que Deus vai prover. Se os recursos, se a conta não está fechando. Isso é você ir para um extremismo, isso é você tomar decisões que não dizem respeito à mordomia cristã, que não dizem respeito a administrar com sabedoria, com zelo, que não dizem respeito, e aí a partir disso você vai começar, por conta dessas consequências, tomar decisões que muitas vezes dizem respeito à avareza, a confiar apenas no dinheiro, a trabalhar mais do que deveria, porque aí agora você precisa trabalhar de domingo a domingo. Aí estar, por exemplo, aos domingos aqui na igreja, deixa de ser uma decisão importante, porque você precisa ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais, porque as suas contas não estão fechando. Um outro aspecto no mundo que eu destacaria também, envolve, por exemplo, ao pagamento de tributos. Envolve, por exemplo, você a ter fidelidade com as obrigações que o próprio Estado nos atribuiu enquanto cidadãos desse mundo. Imposto de renda, IPVA, IPTU. Quantos irmãos às vezes estão devendo 2, 3 IPVAs e estão com medo de passar numa blitz? Isso diz respeito a administrar os recursos que o Senhor nos confia. Deus nos confia os recursos para abençoarmos a vida de outras pessoas. É um outro aspecto que eu destacaria também nessa administração dos recursos que o Senhor nos confia, que é abençoar outros irmãos. Se você tem visto um irmão padecer necessidade, não pode ser só o Senhor te abençoe. O Senhor vai exigir de nós algo prático. Se podemos abençoar, por que nós não vamos abençoar? Um outro ponto que eu destacaria aqui em relação a esse aspecto do mundo e até em relação a como que o Senhor tem confiado os seus recursos, é de que não devemos esperar, e é o texto de Lucas 12, termos muitos recursos, ou termos abundância de recursos, para abençoarmos ou para darmos bom testemunho, que é o princípio básico ali de fidelidade mesmo um pouco. Então, se com 100 não conseguimos ser fiéis, não vai ser com 200, com 300, com 500, com 1.000, com 10 mil que seremos. Começa no pouco. O princípio da administração aqui, da mordomia, é essa fidelidade, um pouco naquilo que o Senhor tem nos confiado. E aí, para fechar aqui a nossa devocional, eu queria lermos aqui, eu estava até aqui na projeção, Primeira Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. Muitas vezes, por transformarmos o dinheiro em senhor e não servo, e não usarmos ele, que o dinheiro foi feito para usarmos, para administrarmos, muitos se desviaram da fé, muitos se envolveram em conflitos familiares, muitos se envolveram em situações até mesmo de isolamento, de sofrimentos, como diz o texto, por conta desse amor ao dinheiro. Ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos a EBD, que teve como tema a questão do dinheiro, e eu lembro que eu falei muito sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter em relação ao dinheiro,
e de que onde está de fato o centro da nossa vida. Quem é o centro da nossa vida? Se não for Cristo, se não for esses princípios bíblicos, a palavra vai nos alertar de que o dinheiro ele se transforma em pecado, se transforma assim em maldição na nossa vida, justamente porque colocamos o foco, colocamos ele como centro e não colocamos a Cristo como centro. Quando não colocamos o dinheiro no seu devido lugar, reconhecendo de que Deus é o dono de tudo, de que Deus provê, de que as nossas necessidades serão supridas por Deus, de que Ele não deixará os seus filhos a mercê, passando necessidades. Se de fato encararmos a vida com essas certezas bíblicas, teremos uma boa administração dos recursos e conseguiremos, de fato, colocar o dinheiro no seu devido lugar e Deus e Cristo como centro da nossa vida. Então, essa devocional dessa manhã, eu queria que você saísse apenas com o Salmo 24, 1. De tudo que eu falei aqui, se você ficar apenas com o versículo 1 do Salmo 24, de que todas as riquezas que pertencem nesse mundo pertencem a Deus, cumpri o meu objetivo essa manhã. Então vamos ler novamente, Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Vamos orar? Pai, graças te dou, Senhor, por essa manhã, por esse devocional. Pai, que a tua igreja possa dar testemunho, Deus, da confiança que tem em ti, sabendo, Deus, que tudo o que precisamos, ó Deus, provém de ti, ó Deus, de que o Senhor tem nos abençoado muito mais do que merecemos, ó Deus, muito mais, muito além, ó Deus, das nossas necessidades, ó Deus, o Senhor tem provido. E queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, sobre as vidas dos nossos irmãos, ó Deus. E que a tua igreja, ó Deus, possa se voltar para a Escritura, Deus, confiando, ó Deus, de que o Senhor é o dono de tudo e de que somos apenas meros administradores, ó Pai, meros mordomos teus, ó Deus, e que seremos exigidos, ó Pai, em relação à fidelidade, ó Pai. Que possamos dar fidelidade daquilo que o Senhor tem nos confiado. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.